Andréa Deis, gestora de carreiras pela Fundação Getúlio Vargas, falando aqui para todo o Brasil, através da Rede Brasil de Televisão, sobre a lei da terceirização e suas consequências. Eu não preciso repetir aqui, mas apenas lembrar que a gente não fez nada essa semana se não discutir sobre a aplicação da lei da terceirização, que foi aprovada, e sobre a reforma trabalhista, que deverá, eu imagino, até o final do mês, encontrar aí uma espécie de solução. Mas, pelo menos, essa semana que termina agora, esta semana que termina no feriado, a gente fez uma coisa muito interessante. Em função do terremoto da Odebrecht da semana retrasada, todo mundo pensava que essa semana seria uma semana perdida. Até porque na semana retrasada, deputados, senadores abandonaram o Brasil, todo mundo saiu fora, ninguém foi lá procurar saber o que tinha contra ele na gravação, porque está tudo gravado lá, hein? Está tudo gravado lá. Eu não tenho medo, porque tudo o que aconteceu comigo, eu declarei para o Tribunal Superior Eleitoral. Eu nunca recebi nada errado, porque eu sou inocente, quer dizer, é o que todo mundo fala. Mas o que vai continuar na semana que vem é o problema da terceirização e da reforma inicialmente trabalhista, depois da Previdência, e é da Previdência só depois do dia da segunda, terceira semana. Doutora Andréa, o que é uma gestora de carreiras? Na verdade, o cargo mesmo, né, o título da profissão, a gente chama gestora empresarial, e eu me segmentei em carreira. Então, se a gente pensar o gestor empresarial, ele tem uma visão ampla. Então, é uma das minhas formações que veio a complementar justamente por essa área. Então, o que faz um gestor de carreira? Ele olha onde eu estou e para onde eu quero ir. Então, muitas vezes eu falo, eu quero ser presidente do maior e-commerce, então eu quero ser presidente de uma instituição. E aí você fala, é impossível chegar. Eu te diria que eu fiz muitos chegarem a presidências de cadeias, de empresas, como carreirista e sem indicação. É que a gente olha muito pequeno e a gente olha, mas só por indicação eu chego, o outro eu não vou ter a oportunidade. O gestor de carreira, ele vai te dizer que o mundo ele não é assim, como todo mundo fala, só que isso são crenças. O que ele vai falar? Ele vai te mapear isso. Ele vai falar, se você ficar sentado na sua cadeira, esperando que essa oportunidade surja, você jamais vai ser o que você quer ser. Agora me conta, qual a sua formação, o que você tem? Agora ele vai pegar, ele vai criar o ideal para você e ele vai mapear esse recurso. Quais são as habilidades que você tem que desenvolver, quais são os recursos que você tem que ter, quem está lá hoje que tem sucesso onde você gostaria de estar, qual o caminho que você teria que seguir, aonde estão as pessoas que você deveria se relacionar para ocupar aquele cargo, o que você tem que aprender. E aí ele vai desenhar o que a gente chama de uma estrada da vida, que é um roadmap. Em cima dessa estrada da vida, ele vai começar a desenvolver skills com você e dentro dessas skills, desde responsabilidades a relacionamentos, a te orientar a buscar também no mercado o que você precisa para ocupar aquele cargo. Então, eu diria que ele é um mentor. Às vezes a gente acha que cuidar da carreira não é importante. E a carreira ela é tão viva, Ney, como a nossa vida, como a nossa saúde. O porquê que só 3% da população brasileira é insatisfeito com a área que escolheu e quando chega, principalmente depois dos 60 anos de idade, eles são insatisfeitos com a carreira que teve, porque não cuidou. Então, o gestor de carreira, o que ele faz é falar, olha, você cuida, você corta seu cabelo, você cuida da sua saúde, então a sua carreira tem que ser cuidada. Então, desde te colocar, de fazer você se tornar uma pessoa conhecida, até mostrar suas competências para o mercado, até desenvolver as competências necessárias para você chegar no ponto onde você quer. Tá bom. Aí, então, eu antevejo duas possibilidades. A senhora pode tanto trabalhar para uma empresa, na área de recursos humanos, como a senhora pode trabalhar em um escritório próprio, correto? Correto, eu faço as duas coisas. Hoje eu atendo no escritório próprio e atendo empresas também, desde multinacionais. Então, hoje eu presto serviço para grandes empresas na área de desenvolvimento e capacitação das pessoas internamente, de build, de team leaders, até desenvolvimento de coaching, até a própria pessoa física que queira me contratar, que vai desde o adolescente que não sabe o que fazer e que faculdade escolher,
até criar um plano B para as pessoas, que é o que a gente chama de coaching de aposentadoria, até pegar as empresas, por exemplo, que hoje entendem que não estão onde gostariam de estar, para fazer uma análise do que está acontecendo com ela internamente, com a sua equipe, para que ela não esteja atingindo o resultado que precisa atingir. Então, evidentemente, na área empresarial, ela é o contato individual ou grupos se reúnem para que a senhora... Existem os dois formatos, tanto individual, se eu preciso desenvolver, por exemplo, eu tenho um líder que ele não sabe agir como líder, então ele está perdido ou está preso ainda lá com a perna amarrada no chefe. Então ele grita, ele impõe, ele não sabe influenciar, eu não vou poder expor essa pessoa, então eu isolo ele e vou tratá-lo individualmente. Até, por exemplo, equipes, hoje eu trabalho muito com força de resultado, né? Então, as empresas me contratam, me entregam os executivos e falam, olha, eles não estão engajados, as áreas não se conversam e eu não entendo o porquê. Então, eu vou ter que entender em cada área aonde está a falha daquelas pessoas, fazer com que aquilo se torne uma engrenagem, as áreas se conversem e aí eu desenvolvo times, que a gente chama times de alta performance. Então, aí eu vou, por exemplo, na área comercial, na área de vendas, na área de RH, eu vou fazer com que todos sigam o mesmo propósito para mim aumentar aquele resultado daquela empresa. Doutora André, a senhora é uma testemunha de que as pessoas devem, mas principalmente podem mudar. Porque a senhora pega uma pessoa que está envolvida num determinado modo de vida profissional, maneira de pensar, e a senhora altera essa situação. Pois é, e curioso que nós temos, numa empresa, eu tenho as 3 gerações. E algumas gerações são um pouco mais resistentes a mudanças. E esses dias eu estive numa multinacional, onde um executivo me falou, na minha idade a gente não muda. Eu falei, então, se aposenta, que você não deveria estar no mercado. Enquanto, na minha opinião, enquanto existe um sopro de vida e um batimento no coração da gente, nós podemos rever qualquer conceito e ser melhor amanhã. Eu consigo ser a melhor amanhã desde que eu queira hoje e perceba a necessidade dessa mudança. E eu percebo muito isso nas empresas, que às vezes as pessoas não têm possibilidade, elas não conseguem se enxergar. E as equipes também não conseguem entender como elas se engajam se as pessoas são tão diferentes, que as pessoas têm personalidades diferentes. Mas a partir do momento que você dá a oportunidade delas se conhecerem e que você dá um caminho e fala, olha, é aqui, você percebe que você leva a consciência dessa pessoa, assim como aquela pessoa se desenvolve, o time todo da empresa se desenvolve. Como é que as pessoas fazem para entrar, as pessoas que desejam entrar em contato com a senhora de todo o Brasil, fazem de que forma? Tem o meu site, que é andreadeis.com.br. O meu telefone em São Paulo é 11 3853 6248. Nas redes sociais eu também estou como Andrea Deis. E eu acho que desde que as empresas queiram acreditar e que o Brasil acredite, eu estou com um projeto que chama Orquestra Brasil. Então, o Brasil precisa ser orquestrado por pessoas que acreditem nele. Então, eu convido aos empresários, aos jornalistas, as pessoas que acreditam no país onde nós estamos, que a gente apoie a lei da terceirização, que a gente orquestre o país para que a gente tenha uma nação melhor amanhã. Parabéns, muito obrigado. Muito grato à senhora, muito grato pelo tempo da senhora, pelo brilho da sua entrevista. Muito obrigada. Andrea Deis, gestora de carreiras pela Fundação Getúlio Vargas, iluminando o nosso feriado desta sexta-feira.